Motivação de longo prazo, de médio e longo prazo, é um grande desafio, né? Um grande desafio. Como é que a gente lida com isso? Então, é sobre isso que eu queria aprofundar insights, sacadas, conhecimentos com você. Como é que a gente assegura, então, uma chama, né? Uma energia, uma motivação de longo prazo? Trago aqui uma frase bem legal para nos inspirar. As pessoas não precisam ter as suas rotinas controladas, elas precisam ter o seu potencial liberado. E como é que a gente faz, então, para despertar esse senso de autonomia, para que as pessoas tragam para jogo esse seu potencial? E eu trouxe uma definição alternativa aqui para você. Motivação como um impulso que leva à ação, um impulso interior, um impulso interno, como se fossem os seus motivos para agir, motivos para ação, né? Trata-se da condição do organismo que influencia a intensidade, a direção e a persistência do comportamento. Quão intenso está essa chama, essa energia, a sua capacidade de direcionar essa motivação para algo e a persistência, a motivação no longo prazo. Isso tem a ver com orientação a um propósito ou a um objetivo, né? É disso que nós estamos falando. E como é que a gente trabalha essa motivação, como é que a gente gerencia essa motivação? Tem um autor bem legal que chama-se Daniel Pink, e ele faz uma distinção entre uma motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Ele fala que a motivação extrínseca é criar estímulos ambientais para que as pessoas possam se motivar e trabalhar e fazer acontecer, né? Então você vai criar um ambiente bonito, um lugar legal, um espaço interessante. Agora, entre esses estímulos externos ou extrínsecos está também uma remuneração, um prêmio, um elogio, algum tipo de premiação, algum tipo de recompensa. Então, tudo isso gera movimento porque estimula as pessoas, né? Por outro lado, você tem uma motivação que a gente chama de intrínseca. Essa é muito interior e muito singular. Essa é uma motivação onde os estímulos são seus, né? É o seu jogo, é a sua vida, é a sua verdade, é o que te motiva, o que tem a ver com o teu momento de vida hoje, o que tem a ver com o legado que você quer deixar. É uma coisa mais perene, é mais profunda. Isso se conecta mais com a sua essência, né? Então é essa motivação intrínseca. E quando é que a gente vai usar extrínseca e intrínseca? Extrínseca para desafios assim pontuais. Eu estou precisando de uma pessoa para fazer um trabalho de uma semana aqui para mim, então tem uma remuneração, ou sei lá, tem algum tipo de recompensa e tudo mais, né? É uma atividade específica que vai ser feita e tal. Mas para projetos mais longos, para jornadas mais longas, a gente tende a imaginar que essa motivação extrínseca vai perdendo a energia, né? E isso nos remete à pergunta: salário motiva as pessoas? Salário é um bom recurso para motivar as pessoas? Você sabe que eu acho que salário é um excelente desmotivador, né? Quando ele está desequilibrado. A gente fica super desmotivado, fala, isso é injusto, isso é inadequado. Agora, quando ele vem legal e equilibrado, ele te motiva por um tempo. Mas passado esse tempo, você já mudou o pacote de internet, você já começou a pedir pizza na outra pizzaria mais cara, você já ajustou a sua vida. Não parece que é mais a grana, né? É um estímulo extrínseco. Você quer uma coisa honesta, uma coisa justa, mas não é por isso que você vai sair da sua cama com os olhos assim, brilhando e com a faca nos dentes para fazer uma mudança do mundo, né? Então parece que é mais um desmotivador muito efetivo quando está em desequilíbrio do que um motivador excelente. Isso vai variar do jogo de cada um, da realidade de cada um e tudo mais, né? O problema desses estímulos extrínsecos é que eles são muito voláteis, né? Ao mesmo tempo ele vicia, né? Então toda vez que você precisa de algo, você me dá uma recompensa. Aí eu já não faço mais nada sem recompensa, né? Aí quero saber qual é a próxima recompensa, né? Então ele cria também um senso de individualismo, né? Porque eu não estou aqui pelo time ou pelo legado, estou aqui pela recompensa, né? Cadê a recompensa? O que eu tenho que fazer? Qual a minha métrica? Então ele tem esses pequenos problemas. Para uma motivação curta, de curto prazo, para projetos curtos, pode até funcionar. Para uma jornada mais longa, aparentemente o que a gente tem percebido é que a motivação intrínseca funciona melhor. Se pudermos equilibrar os dois estímulos, fica muito bom. E como é que funciona a intrínseca, então? A intrínseca tem a ver com o teu propósito de vida, com o teu momento, com o que você está querendo construir, né, com a tua realidade e tal. E o Daniel Pink, ele diz o seguinte, olha, nós temos
3 elementos que o líder pode trabalhar no ambiente de trabalho para fortalecer esse estímulo intrínseco, para aquecer essa chama interior nas pessoas no longo prazo, não apenas no curto prazo. E ele fala sobre esses 3 elementos: autonomia, excelência e propósito. E eu queria que você pensasse um pouco na sua equipe, no seu time, no momento deles. Algumas pessoas mais engajadas, mais motivadas, outras menos. Como é que você pode trabalhar com essa tríade, com esse tripé, com esses 3 elementos tão importantes? Então vamos explorar cada um deles. Primeiro elemento que toca muito a motivação intrínseca é a autonomia. Na vida nós queremos ter autonomia. A gente quer poder escolher o caminho a seguir, né? Escolher as ferramentas a usar, ter autonomia para tomar decisões relacionadas ao meu próprio trabalho, né? Pô, nós somos adultos, né, gente? A gente tem responsabilidade, tem um olhar. Então, se tudo que eu tiver que fazer eu precisar da sua autorização, da sua bênção, do seu controle, a gente chama isso de microgerenciamento ou micromanagement. Eu não consigo andar, não consigo evoluir, porque tudo tem que pedir a bênção, tudo tem que pedir autorização e tudo mais. Então, ter autonomia é muito importante, é muito legal. Me diga qual é o resultado que você precisa, me diga qual é a entrega, qual é o nível de qualidade que você quer, qual é o prazo e o que você precisa que eu entregue. E deixa eu trabalhar. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir a sua ajuda, mas eu vou construir um caminho alinhado com o meu jeito, com o meu estilo, com a minha assinatura. Então me dá essa autonomia, confia que eu vou te surpreender. Então, ter autonomia é fundamental. Quando você não dá autonomia para as pessoas, é um problema, porque você começa a centralizar tudo em você. Todo o processo decisório, a coisa não anda, a sua vida não anda, porque está tudo a sobrecarga é inevitável, né? Então, esse é o problema da falta de autonomia. Só lembra que junto com a autonomia vem responsabilidade, né? E aí a gente meio que vai ajustar o nível de autonomia que a gente vai dar para cada uma das pessoas com base na responsabilidade que ela é capaz de absorver, com base na maturidade. Então a gente vai conhecendo as pessoas, compreendendo o jogo delas, vamos delegando aos poucos e tudo mais, né? Mas muitas pessoas vão te surpreender e a gente tinha que permitir que as pessoas nos surpreendessem. Se você faz microgerenciamento, isso fica impossível, né? Eu fui contratado para palestrar numa empresa e todo mundo era muito controlado lá. Isso partia do fundador, do dono, que já era um senhor. Eu acho que ele não era nem baby boomer, ele era antes, acho que é silent generation, né? E ele tinha o jeito dele, pós-guerra lá, de conduzir, mas ele era muito rígido e ele não dava autonomia para as pessoas e tudo mais. E aí eu falei para eles do treinamento de gestão de equipe, ajudar essa cultura, ajudar essa empresa e tudo mais. E aí eles me disseram o seguinte: a gente só tem que pedir uma coisa para você, mas nós estamos um pouco constrangidos. Eu falei, não tem constrangimento, gente, a gente se adapta a cada cliente, né? Não, é que é uma coisa muito específica. Aí eu falei, mas o que é que vocês estão com receio de falar? É que você vai ter que tirar a barba. Eu falei, jura? É, porque o nosso presidente não permite funcionário com barba aqui. E ele, inclusive, padronizou alguns cortes de cabelo. Eu falei, e o meu? Eu falei, não, o seu tá dentro. O problema é a barba. Mas me chamou muita atenção você trabalhar num lugar em que tem um padrão de cabelo, né? E um padrão do seu rosto. Quer dizer, eu não posso ter autonomia na forma como eu me visto, ou como eu deixo barba, não deixo barba, faço cabelo, não faço cabelo. Imagina como é que são os processos operacionais, então, totalmente engessado. Você impede a autonomia e tira das pessoas a oportunidade de te surpreender positivamente, né? Então, dê autonomia para as pessoas. Só um detalhe, olha para a maturidade e vai regulando, vai ajustando, você vai ser surpreendido. Além da autonomia, vem a excelência. Uma das coisas que motiva muita gente, e motiva no sentido intrínseco mesmo, interior mesmo, é ser muito bom em algo. Não é? Poder se orgulhar do que você faz, né? A gente devota ao nosso trabalho quantos % do nosso dia, gente, do nosso tempo? A maior parte, né? A maior parte do nosso tempo vai para o nosso trabalho. Mais do que a gente devota à nossa família, mais do tempo que nós temos para nós mesmos, né? Se puder ser uma coisa da qual você se orgulha muito, você fala, a gente está fazendo história. Eu estou numa empresa que está começando, ela está crescendo, o crescimento exponencial, eu vou fazer parte dessa construção. É gostoso quando alguém te pergunta, é legal colocar no LinkedIn, né? Geração LinkedIn e tal, Instagram, legal, olha o que está fazendo, olha o evento que a gente fez, olha como a gente está crescendo. Então, assim, você poder mostrar para a pessoa que o trabalho dela está crescendo, está se desenvolvendo, ela está ficando muito boa naquilo que ela faz,
Perceba que isso é uma busca infinita, né? A gente vai melhorando o tempo inteiro. Mas ser bom em algo e mostrar que você se tornou alguém muito bom, que você está melhorando, que a sua equipe é muito boa em algo, é muito legal, né? Então a excelência é um desses pilares. Pô, em outro lugar talvez eu não tenha isso, né? Talvez eu não possa mostrar essa construção, esse antes e depois, esse legado, né? Então isso motiva pra caramba, hein, gente? E o terceiro elemento, pessoal, é o propósito. E o propósito é uma causa para a qual lutar, né? É uma contribuição que você deixa. É muito legal trabalhar para uma empresa que está deixando uma contribuição. Um colega professor me fez uma pergunta daquelas que você ouve a pergunta aqui e responde para viagem, sabe? E ele me perguntou o seguinte: se a sua empresa desaparecesse, o que é que o mundo perderia? Eu falei, caramba, mas é assim que você lança essa pergunta, né? Deixa eu pensar um pouco a respeito disso. E eu fiquei pensando nos projetos de formação de liderança, projetos de mentoria, assessment que a gente fez. A gente tocou vidas, né? A gente foi importante para o desenvolvimento de uma série de pessoas, né? A nossa medida fez um mundo melhor, né? Foi a minha resposta para ele. Isso é algo pelo qual vale a pena cair da cama de manhã e trabalhar pra caramba, para fazer um mundo melhor, para tocar a vida de algumas pessoas, para contribuir com a formação delas? Sem dúvida, para nós é o nosso propósito, né? Agora, quando você olha para algumas empresas aí, tem algumas aí que se ela desaparecesse, eu acho que o mundo não perderia nada, né? Mas tem umas aí que se desaparecesse, eu acho que o mundo dava até uma melhorada, não dava? Uma cuja meta do funcionário é enganar pessoas, né? E aí, quantas pessoas você enganou? Tá abaixo da meta ainda, hein? Mas ainda tem o resto disso. Não dá, né? Não faz sentido. Então, o propósito é o legado, é a contribuição, é o impacto. E isso move muito. A gente poder fazer parte disso, direto ou indiretamente, é muito legal, né? Eu tenho esse privilégio de conhecer negócios diferentes. E eu estava falando para o time de liderança de uma construtora, e eles trabalham com projetos residenciais de alto padrão, apartamentos lindos e tal. E eles têm um momento da obra lá que eles fazem um open house, que é para você que comprou o apartamento na planta, você vê como é que está o andamento da obra, e eles te levam até o teu pavimento, é um por andar, é um negócio bonito e tal. E aí reuniu os engenheiros todos ali, o pessoal responsável pela obra, para receber os compradores, os proprietários. Uma família subiu naquele elevador de obra, sabe? Com o marido, a esposa e a filhinha. Subiram até o pavimento dela, acompanhados de engenheiros, com toda a segurança possível e tal. E aí não pode se aproximar dali, tem uma fita aqui e tal, mas subiram lá para ver. E aí aquela coisa de olhar para o futuro, que coisa incrível, o nosso sonho está sendo construído e tudo mais, né? Eu sei que a menininha, em algum momento, inadvertidamente, assim, de repente olhou para todo mundo e falou assim: a gente vai ser muito feliz aqui. Aí ficou todo mundo calado e os engenheiros com uma lágrima assim, sabe? Tanta concretagem, pancadaria, acabamento, elétrica. Eles entenderam ali que eles estão construindo sonhos, né? Estão construindo uma felicidade de uma família, né? Isso é muito legal, é super interessante. Uma prática muito importante para gerar motivação nas pessoas é o que a gente chama de empowerment. E o que é o empowerment, turma? Empowerment é você empoderar as pessoas. E isso acontece em duas dimensões. A gente pode pensar no empowerment técnico. Eu vou ensinando essa pessoa, eu vou trazendo os truques e a maestria, os hacks e os conceitos fundamentais e vou fortalecendo tecnicamente esse meu liderado para que ele possa crescer. Essa é uma das vertentes. E a segunda vertente é um empoderamento no sentido da autoconfiança. Sabe aquela pessoa bem insegura, fala, eu não dou conta, sozinho eu não vou conseguir? Você fala, você consegue, eu estou junto aqui contigo. Se você precisar de assistência, eu vou estar com você. Mas você é capaz, você vai conseguir, você vai dar conta e tudo mais. E é bonito de ver como uma pessoa toma para si. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E às vezes dá certo, dá errado, aprende no caminho e ela vai evoluindo e vai se desenvolvendo, né? Então isso é muito legal. Eu me lembro de uma situação no passado, numa das empresas onde eu trabalhei, em que eu conheci uma menina que trabalhava ali, muito jovem, ainda muito jovem, que participou de uma reunião, mas você percebia que ela era muito jovem e ainda inexperiente. E ela estava muito insegura na reunião, muito insegura. Então ela entrou quieta na reunião e 1h30 depois ela saiu calada na reunião. Mas a gente olhava para ela estava com uma carinha do tipo, pelo amor de Deus, não me pergunte nada.
só não me peça para falar, porque acho que pesou para ela aquela mesa, com aqueles coordenadores, gerentes que ali estavam, né? Assustada e tudo mais. E aí nunca mais apareceu, nunca mais vi a menina, e eu fui transferido para uma outra divisão, fui cuidar de outras coisas na empresa, até que recebi, eu estou pensando aqui uns 2 ou 3 anos depois, um invite para uma reunião presencial naquela mesma unidade e tudo mais. E aí 3 anos depois fui para lá, e tinha uma moça que convocou a reunião e estava conduzindo a reunião. Eu olhei para a moça, olhei. Falei, sabe quando você vê alguém familiar e fala, mas da onde? E eu convivo com muita gente, interajo com muita gente. Eu falei, é a menina que tinha medo de que alguém perguntasse alguma coisa para ela. Mas naquele momento ela estava conduzindo a reunião. Com versatilidade, de maneira muito articulada. A gente dava risada e ela falava, e os planos, como é que estão, com muita segurança e tal. E aí liderou a reunião, conduziu aquela reunião. No final da reunião, ela começou a atribuir responsabilidades para os integrantes da reunião. Eu falei, só falta me arrumar trabalho. Ela falou, Anderson, você pode trocar essa frente? Eu falei, troco. Então vou colocar na ata. Eu falei, coloca. Eu falei, olha só, num primeiro momento, com medo de falar. Num segundo momento, arrumando trabalho para mim. Incrível, né? Você perdeu o contato com a pessoa e aí 2 ou 3 anos depois a pessoa está completamente diferente. O que é isso? É empowerment, né? Você já viu situações assim? Já presenciou isso? Gente que você não dava nada, que era super tímido, intimidado e tudo mais, e anos depois voando. Talvez você já tenha visto situações assim. Talvez essa seja a sua história, né? Não é? Porque todos nós temos um ponto de partida, né? Como é que a gente empodera as pessoas? Tem um ciclo para fazer isso. E é o ciclo da complexidade. Você desenvolve as pessoas quando você expõe as pessoas para desafios complexos. Não dá para ficar na asa da mãe aqui, protegidinho na bolha. Você tem que deixar a pessoa ir para a complexidade, vai para o campo de batalha e se vira, sobrevive, né? Então a primeira coisa é prover novas experiências e desafios, mas desafio legal mesmo, sabe? Que você tem que aprender é esticar a pessoa, sai do conforto e vem para a coragem, né? À medida que a pessoa vai absorvendo esses novos desafios, conduzir a reunião, mas eu sempre participei como ouvinte, agora você vai conduzir. Mas eu me sentiria mais confortável se você conduzisse. Você vai conduzir e eu vou estar do teu lado. Precisa de alguma coisa, eu estou ali. Então tá bom, vou tentar, vai tentar e vai conseguir, vamos que vamos. Então, expor a complexidade, prover desafios. Aí você vai perceber muito aprendizado e crescimento, vai ter falha. A gente, toda vez que fizer pela primeira vez, vai escorregar aqui, feedback, aprende, uma próxima oportunidade, já supera esse erro, já cresce. Então você vai perceber muito aprendizado e crescimento. Junto com isso vem uma redefinição de papéis e atribuições, porque a própria pessoa fala, então a reunião é comigo agora. Deixa comigo, você não precisa nem vir. E eu te relato, você pode cuidar dos aspectos mais estratégicos, eu passo a tocar. Então você percebe que a pessoa abraça novos papéis, né? Uma autoconfiança muito aumentada, um carisma, uma desenvoltura, é bonito de ver, a pessoa se ilumina. Isso vai gerar novos padrões de ação, essa pessoa começa a se comportar de um jeito diferente, assumir novas responsabilidades e tudo mais. Em função disso, vem novos resultados e adivinha o que a gente vai fazer? Mais complexidade. Sobe a complexidade, sai da zona de conforto. Para empoderar, então, tem que expor as pessoas à complexidade. Permita que a pessoa faça coisas complexas, coisas desafiadoras, coisas legais, coisas relevantes, né? Para isso tem que soltar o osso, pessoal. Tem que delegar. Inevitavelmente a gente vai precisar aprender a delegar. E delegar é dar autoridade e responsabilidade às pessoas que trabalham junto contigo para que elas possam desenvolver uma atividade contribuindo para a concretização de um determinado propósito. Então, a gente precisa dar às pessoas autonomia para que elas possam fazer as coisas, né? Quais são os problemas gerados pela falta de delegação? Qual é o tipo de sofrimento e de dor que sofre um líder que é muito centralizador e não consegue delegar, pessoal? Me ajuda a pensar nisso. Sobrecarga? Sobrecarga. O que mais? A equipe não se desenvolve? Parece que eles não crescem, né? Porque você faz tudo, você resolve tudo. Processo decisório atrasado, né? Lento. E como você não desenvolve as pessoas na sua equipe, é muito difícil formar sucessores, né? É muito complicado porque você não está expondo eles a trabalhos. E aí é muito interessante que não é permitido a essa pessoa tirar férias, né? Ele tira férias com o celular. Já fez isso? Né? Você leva o celular nas férias e aí ele vai no hotel, vai no resort, vai na praia, é uma beleza, né? E você está trabalhando só no remoto, né?
do hotel, mas está trabalhando. Isso é um problema. Você sabe que tem muita gente que não é promovido porque não preparou o sucessor. Era até a pessoa adequada, mas como ele não tem alguém para cobri-lo no momento da promoção, vai uma pessoa menos preparada porque essa formou sucessores. Então a delegação é até uma maneira de você formar sucessores, é muito importante. Eu coloquei aqui para vocês os princípios da delegação eficaz. Então, como é que a gente segue uma delegação eficaz e ajuda as pessoas a se desenvolverem, a terem exposição à complexidade por meio da delegação? Primeira coisa, defina o que você precisa desejar. Tem trabalho que não é seu e você está fazendo. É uma provocação que eu te faço aqui. Deve ter trabalho que não é seu. Esse trabalho é da tua equipe e você insiste em fazer. E eu não sei que desculpa você vai me dar. Eu faço mais rápido. Cara, mas se você não permitir que eles façam, eles nunca vão aprender, né? Ah, isso aí vai dar muito trabalho para ensiná-los. Então, mas aí você vai continuar fazendo isso a vida inteira e aí sobrecarga uma série de coisas, né? Então, olha bem qual é a tua maior contribuição para essa empresa. Será que você não está fazendo o trabalho da sua equipe, né? Conheça bem a pessoa para quem irá delegar, quem que você escolheu para delegar, quem que é essa pessoa, né? Invista tempo para esclarecer a tarefa. Cara, não é delargar. Não é largar no colo da pessoa. Explica para a pessoa qual é o trabalho, o que deve ser feito, né? Transmita confiança. Em geral, a gente vira um caminhão de expectativas. Acho que não vai conseguir. Se você errar, vai dar problema. Se não conseguir, me avisa. Cara, transmita a confiança. Você vai dar conta. Você já fez coisa muito mais complexa. Eu estou confiando em você porque eu te conheço, né? Então, passe confiança para a pessoa e acompanhe e dê feedback. Não suma, não desapareça, não é delargação. Esteja por perto, né? Se a pessoa precisar, ela te pede ajuda e a gente acompanha e tudo mais. Então, fundamental delegar. Lembra que a delegação somada ao feedback são ferramentas poderosíssimas para a gente desenvolver as pessoas. Legal? E aqui eu queria trazer uma pitadinha aí para nos apoiar de neurociência, quando a gente fala de empoderar pessoas e motivar pessoas. Essa Carol Dweck, uma autora muito legal, vale muito a pena você aprofundar o olhar dela, e ela fala de 2 modos de pensamento, duas formas de funcionamento da nossa mente, né, digamos assim. Ela fala do modo de afastamento e do modo de aproximação. Quando nós estamos em condições normais de temperatura e pressão, o contexto está normal, nós estamos na normalidade, geralmente a gente está em modo de aproximação. E a gente é estimulado a se aproximar quando a gente está em busca de algum tipo de recompensa. Nós estamos construindo algo, a gente quer superar limites, quer crescer, quer se desenvolver, então você está em modo de recompensa. Você está com as suas funções cognitivas todas à sua disposição. Aqui você tem córtex pré-frontal totalmente ativado, então tua cabeça está gerando ideias, criatividade, pensamento crítico, analítico. A parte executiva da tua mente está à tua disposição. Você tem aqui criatividade e opcionalidade. Eu posso criar soluções, posso pensar em opções. Isso é incrível, né? É maestria, genialidade. E, finalmente, profundidade de raciocínio. Você tem todas as funções executivas à sua disposição. O problema é que pode acontecer de entrar no teu radar algum tipo de ameaça. E essa ameaça te deixa apreensiva ou fragilizado e tudo mais. E quando você olha para essa ameaça, você entra em modo de afastamento. A ameaça é muito mais forte e muito mais impactante para a nossa mente do que a recompensa, porque nós temos uma premissa fundamental, uma prioridade que é sobreviver, né? E a ameaça pode gerar a perda da nossa sobrevivência física, né? Vital, ou a sobrevivência social, né? Você pode ser apagado ou cancelado, que quase que equivale à sobrevivência vital. Se for apagado da sociedade, não é bom, né? Então a gente tem essa premissa, o nosso cérebro tem essa prioridade que é sobreviver. E quando ele capta uma ameaça, ele entra em modo de sobrevivência. E aí, ele limita parte das nossas funções executivas da nossa mente para que a gente possa lutar ou fugir. A gente está em modo de sobrevivência. A gente até brinca que são 3 Fs, né? Ou é fight, ou é flight, para cair fora dali, ou é freeze. Você já viu alguém congelar numa reunião? Travou geral. O diretor fez uma pergunta, o cliente fez alguma pergunta, você não tem resposta, foi pego assim, de surpresa, o cara travou. Quando você olha para aquela pessoa, você recomendaria o que a ela? Reinicializa, né? Que travou geral, né?
E assim, foi tão chocante a informação, o questionamento, o argumento, a divergência, que você travou, né? Então, é fight, flight or freeze, né? Então, aqui você está com o seu sistema límbico em ação, opções restritas, lutar, fugir ou congelar, e finalmente a sua percepção fica limitada porque a gente fica hiperfocado. Quando tem um Rottweiler atrás da gente, você não fica olhando para o cenário, você fica olhando o que o Rottweiler vai fazer. E quando tem um diretor bravo ou uma diretora hostil olhando para você, você fica meio focado, hiperfocado, você perde até um pouco visão de contexto, né? Porque você está no modo sobrevivência. Então é muito curioso pensar nisso, né? Eu fico imaginando você durante as entrevistas com executivos, né? É muito interessante. Uma vez um aluno me falou: vocês do RH não valem nada. Eu falei: nossa, feedback. Eu falei: por quê? Porque vocês dão prioridade para contratar gente que está empregada, enquanto tem gente que está desempregada e está precisando. Eu falei: a gente dá prioridade para contratar a melhor pessoa. Ele falou: mas por que as pessoas que estão empregadas sempre precisam contratar? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Como é que é o cara que está desempregado numa entrevista? E ele já está desempregado há 1 ano. As contas, os boletos, é um desespero. Quando vem uma entrevista, como é que você vai para a entrevista? Você já vai tenso, fragilizado. Aí chega a Mica, faz umas perguntas difíceis e tal, você trava, não sabe o que, porque você está lutando ou fugindo. Então você não vê a hora de terminar essa entrevista para você cair fora dali e terminar aquilo, pelo amor de Deus. Espero que ela não me pergunte mais nada. Aí a Mica faz mais uma pergunta da experiência profissional. Aí a pessoa trava, não sai nada, né? Como é que a pessoa é empregada na entrevista lá com a Mica? A Mica pergunta para ela: e por que você quer sair de lá? Não está legal? O que está acontecendo? E a pessoa petulante responde: eu não quero sair. Você que me ligou. Você que me telefonou. Eu quero saber que desafio você tem aí. Mas eu estou muito bem lá. Né? O cara já chega assim, né? E aí tudo que você pergunta para ele, desenvolto. Por quê? Porque no caso dele não tem ameaça, né? Tá tudo em ordem, tá tudo bem. Aquele primeiro que ficou todo atrapalhado lá, querendo lutar e fugir com a Mica, depois que desliga o Teams ou depois que vai embora para casa, pega o carro, no caminho ele fala: nossa, podia ter respondido tal coisa. Ele repassa a entrevista inteira, né? E por que ele começa a voltar esse monte de resposta na cabeça dele? Porque a ameaça sumiu, né? A ameaça desapareceu. Então, o nosso grande desafio é como é que a gente controla a nossa mente para não entrar em modo de afastamento. E quando a gente mais precisa das funções executivas, quando a gente está sob fogo cruzado, em situações delicadas, a gente, por um segundinho, dá uma desesperada. Aí a avó dizia que tinha que contar até 10, né? Neurocientistas afirmam que em 9 segundos as pessoas mais articuladas voltam, acoplam de novo. Vê que a avó era neurocientista, né? Ela era mais... Então, 9 segundos é o tempo de dar um gole no café, levantar, pegar água e voltar, né? Aí você acoplou de novo e vai lá com a Mica e dá um show e arrebenta, encanta a entrevistadora e tudo mais, né? Ou com o diretor bravo, ou com o cliente difícil, e aí você articula, porque você reacoplou, você voltou para um modo de aproximação, você está com todas as suas funções executivas à sua disposição para ser genial, para articular soluções. Então é um treino, né? Um treino de resiliência. Agora, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: tem líderes que colocam as pessoas em modo de aproximação. Ele cria um ambiente tão legal e tão seguro. Se você fizer uma pergunta inadequada, eu te dou uma resposta, eu te ajudo. Se você errar, a gente aproveita esse erro como um grande aprendizado para que ele não aconteça novamente e tal. Então ele cria um ambiente gostoso, legal, em que eu me sinto à vontade para mostrar as minhas vulnerabilidades, para crescer, para me desenvolver. É um ambiente que deixa todo mundo em modo de aproximação. Mas tem alguns líderes que são tão agressivos, tão hostis, que eles deixam todo mundo em modo de afastamento. Aquele líder, ele ameaça todo mundo, ele fragiliza todo mundo, né? E aí, quando ele pergunta coisas para você, ele pergunta de uma maneira tão hostil que você entra em modo de luta e fuga e você não consegue dar uma resposta legal. Aí ele fala: eles são muito burros, né? Não é que eles são muito burros. Qual o motivo da incapacidade deles? É você. É você que está fragilizando todo mundo, deixando todo mundo apavorado, e aí as pessoas não conseguem entregar o melhor porque você não é capaz de criar um ambiente em que elas mostrem a sua genialidade. Tem líder que é assim, né? É um barato. É como se disparasse um alarme na gente e a gente entra em modo de luta e fuga. Então, enquanto líderes, o nosso grande desafio é criar um ambiente legal para que você possa ter em contrapartida
a excelência, o brilhantismo, a criatividade, a opcionalidade, o pensamento crítico, né? Mas se você fica hostilizando as pessoas, elas ficam travadas, fica todo mundo em modo de luta e fuga o tempo inteiro e você não consegue receber o melhor da equipe. Não são eles que são despreparados ou burros, é você que não consegue gerenciar esse time para que ele possa te entregar o melhor possível, né? Uma das maneiras da gente trazer o nosso pessoal para um modo de aproximação é feedback, pessoal. Feedback é a ferramenta, né? O feedback de reconhecimento, sobretudo. Quando você reconhece alguém, você ilumina o dia de alguém, né? Então a gente vai sair reconhecendo as pessoas por qualquer coisa que elas façam? Jamais. A gente vai reconhecer por um bom trabalho, por um esforço adicional, né? Por uma dedicação, por um comprometimento. A gente não está em condições de perder uma oportunidade de reconhecer as pessoas, né? Use o reconhecimento, assegure que haja o reconhecimento no ambiente de trabalho e você vai fazer a grande diferença, né? Um outro neurocientista chamado David Rock, esse cara muito legal, ele fala sobre a mente social, cérebro social e tudo mais. Ele fala sobre alguns elementos que colocam as pessoas em modo de afastamento, deixam as pessoas fragilizadas. E ele trouxe esse acrônimo para a gente aqui, que é o SCARF. Como é que funciona o SCARF? Toda vez que você toca a questão do status ou da certeza, da autonomia do relacionamento ou do fairness, que é a justiça, as pessoas ficam fragilizadas. Cuidado com isso, porque isso vai tirar o seu time do modo de aproximação e colocá-los em afastamento, né? No modo de luta ou fuga. Então a primeira coisa é o status. Status é aquela coisa, quem manda aqui sou eu, você é pago para fazer. Não. Quando você impõe o status, fica todo mundo fragilizado. A outra coisa é a certeza. Quando você tira das pessoas a certeza, mas como é que a gente vai fazer? E aí o líder na sexta-feira fala assim, a única coisa que eu posso te dizer é que cabeças vão rolar. É só isso. Aí vai todo mundo feliz pro fim de semana, né? Você não tem certeza de mais nada. Mas nós vamos ficar, eu não posso falar mais nada, né? E aí fica todo mundo desesperado. Todo mundo, a família fica em modo de afastamento, né? A autonomia, não faça nada sem que eu veja antes, né? E fica todo mundo em modo de afastamento também. Relacionamento pessoal, você já viu isso? Você já viu, assim, uma piada desnecessária, mal colocada, fora de uma brincadeira que podia ter passado sem essa, não precisava, que te expõe, te coloca, te cria um constrangimento e tal. E essas coisas vão minando a gente, né? Umas brincadeiras desnecessárias, um sarcasmo que não ajuda em nada, expõe as pessoas, isso vai ferindo o relacionamento. E, finalmente, o fairness. O sentimento de injustiça, né? Quando rola esse sentimento de injustiça, fica todo mundo assim meio fora do escopo, né? Fora da casinha, a gente fica se sentindo mal, né? Você não está legal para entregar o seu máximo ali, porque tocaram a questão da justiça. Então, cuidado com isso. Veja se você não está afetando status no seu time, a certeza e a clareza que as pessoas têm, a autonomia que elas têm para trabalhar. Como é que está o teu relacionamento, o teu cuidado, a tua empatia, o teu respeito, a tua lealdade com as pessoas. E a questão da justiça, deixe claros os critérios, sempre justos, né? Caminhando para o nosso encerramento, pessoal, grande desafio para vocês, líderes, é criar ambientes capacitantes. E como é que a gente vai fazer para criar seguros e capacitantes, para que a gente assegure que as pessoas se sintam à vontade, entreguem o seu máximo, estejam em modo de crescimento, em modo de aproximação. Primeira coisa, segurança psicológica para todo mundo, né? Não vamos hostilizar ninguém, nem perseguir ninguém. Estrutura e clareza para que as pessoas saibam exatamente o que a gente está fazendo. Lembra da clareza e do caminho? Fundamental, né? Significado do trabalho, lembra do propósito. A gente está lutando por uma causa, tem uma contribuição que a gente está deixando aqui. E, finalmente, o impacto do trabalho. Deixe muito claro para as pessoas o impacto do trabalho de cada um, como é que isso contribui, né? Como é que isso é importante, como é que isso é fundamental. Uma das grandes contribuições que os líderes deixam para as organizações é criar esse ambiente em que as pessoas se sintam seguras para perguntar, para demonstrar suas vulnerabilidades, para jogar junto, para defender os seus pares, né? E para ser acolhido por esses pares. Essa eu acho que é a grande contribuição que os líderes deixam. É muito importante que você, enquanto líder, tenha sempre muito claro na tua cabeça o legado que você deixa para a organização, né? E na minha percepção, o legado de um líder é transformação. O nosso papel é transformar, né? A gente está transformando essa empresa, transformando as nossas áreas. E eu acredito de coração que se você liderar de maneira plena, sabe? Com o coração,
com a cabeça e com muita mão na massa, você é capaz de transformar muitas vidas, transformar a vida das pessoas que trabalham com você. Todos nós trazemos no coração líderes que foram nossas referências, nossos referenciais. Então você tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas, transformar o ambiente em que as pessoas trabalham. Eu acho que, em alguma medida, quando a gente é um líder integral e pleno, a gente ajuda a transformar tudo, né? A transformar a sociedade em alguma medida. Então, lembre-se sempre desse legado, fica o meu reconhecimento a você por essa transformação e por isso não pare, siga em frente com muita garra e com muita determinação para transformar tudo, né? Para a gente transformar a nossa sociedade em um lugar muito melhor. Um abraço para você e muito sucesso.